Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, já estamos na nossa reta final aqui do Cálculo 2. Hoje nós vamos começar o assunto de integrais triplas. E aí você já sabe, quem olhou o cronograma, só faltam aí umas 3 aulas para a gente encerrar o nosso conteúdo. E a aula de hoje é importante, né? Porque também ela inicia essa última etapa do Cálculo 2. Porque até aqui a gente já iniciou falando de integrais, só que só integrais duplas. É claro que você vai perceber que integrais triplas não é muito diferente, né? Só vai entrar uma dimensão a mais ali. Então hoje a gente vai ver integrais triplas, e a gente já vai ver tanto uma caixa retangular, quanto em regiões mais gerais. Semana que vem a gente vai ver 2 mudanças de coordenadas para esse tipo de integral, e aí sim nós vamos encerrar o nosso conteúdo. Lembrando que sexta-feira agora você vai ter a sua prova 8, e na outra sexta-feira você vai ter outra prova, a prova 9. E aí sim você finaliza todas as suas avaliações. Então, gente, vamos lá. Vamos começar aqui no quadro, para eu falar aqui de integrais triplas. Você sabe que todo assunto de integral, a gente começa com uma motivação. E aqui com integrais triplas não vai ser diferente. Bom, quando você estudou as integrais de uma única dimensão lá no cálculo 1, a motivação foi você calcular uma área que se encontrava abaixo do gráfico de uma função. Você queria calcular a área dessa região. Em integrais duplas, a nossa motivação foi encontrar o volume abaixo do gráfico de uma função de 2 variáveis. Ou seja, você teria o volume de um sólido abaixo de uma superfície. Só que assim, gente, se eu fosse usar o mesmo raciocínio para integrais triplas, já não ia dar muito certo na hora de desenhar. Porque note que eu ia ter que falar aqui de uma função de 3 variáveis. E o gráfico de uma função de 3 variáveis estaria na 4ª dimensão. Então eu estaria falando aqui de um hipervolume. Mas a gente não vai entrar nesse mérito, apesar de que existe teoria para isso. Hoje, então, eu vou usar uma outra motivação para a gente, mais palpável, mais que a gente consiga enxergar diretamente, até pelo tempo que a gente tem. Então, para integrais triplas, eu vou começar falando do problema de massa, que é um problema que a gente já estava vendo, né, só que para coisas bidimensionais. Então, por exemplo, quando você queria calcular a massa de um objeto, geralmente o que a gente considerava era um objeto bidimensional. Era uma chapa, era uma lâmina, enfim, era uma coisa que a espessura era muito fina. Mas você sabe que na vida real, as coisas elas não são assim geralmente, né? Você tem coisa de tridimensionais mesmo. E as coisas tridimensionais, elas têm também uma densidade. E você pode calcular a massa delas. Então eu queria começar por aí. Eu quero calcular a massa, só que de uma caixa retangular. Ou melhor, de um paralelepípedo sólido, né, de algo maciço. Pense que você tem ali um objeto maciço no formato de uma caixa retangular. Então você quer calcular a massa disso daí. Então vamos ver como é que ficaria. Para facilitar, eu já coloco aqui no espaço a nossa caixa, já vou desenhar ela no espaço. Então você tem aqui os eixos x, y e z. E bem aqui eu vou desenhar uma caixa. Então você tem algo mais ou menos assim. Então pensa aqui, você tem uma caixa e você quer calcular a massa para ela. Bom, calcular o volume de uma caixa é muito fácil. Basta você ter essas 3 medidas. Essa daqui, essa e essa. Se você multiplicar as 3, você tem o volume. Se a densidade da caixa fosse constante, também seria muito fácil calcular a massa dela, porque bastava você pegar a densidade e multiplicar pelo volume que você calculou. Mas você sabe que na vida real, geralmente, as densidades elas não são constantes. Então, vamos imaginar que é o caso aqui. Imagine que essa caixa aqui, ela tem uma densidade que está variando no espaço. Então, agora você tem uma função densidade que depende de coordenadas x, y e z. E agora que a densidade está variando ponto a ponto, como é que você vai achar massa para isso daí? Não tem problema, a gente vai usar o mesmo raciocínio de antes, só que agora em um mundo tridimensional.
Então, o que a gente vai fazer, gente? Nota, a primeira coisa importante de você perceber aqui é que isso daqui, gente, essa caixa retangular, ela já está desenhada no R3. Isso aqui é como se fosse o domínio de uma função de 3 variáveis. O domínio dela já está no R3. Então, eu vou fazer uma partição no domínio, como a gente fazia. Lá no cálculo 1, você tinha que o domínio era em uma reta, ou seja, era um intervalo. E aí você dividia esse intervalo. Lá nas integrais duplas, a sua função de 2 variáveis, o domínio dela estava no R2. Então, você pegava um retângulo e dividia em subretângulos. Aqui na integrais triplas, o seu domínio já está aqui no R3. Então, você já tem uma caixa aqui. Isso aqui é o domínio da tua função. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa caixa e dividir em subcaixas. Então, vou pegar para essa caixa aí, e vou separar ela em caixas menores. Então, nesse caso aqui, imagina que eu peguei essa caixa e dividi em 8 caixinhas. E aí eu vou escolher uma dessas caixinhas para eu calcular a minha massa. Vamos dizer que eu escolhi essa daqui. Ora, vamos considerar também que todas essas caixinhas, elas têm o mesmo volume, que eu vou chamar de ΔV. E vamos ainda considerar um ponto aqui para ser o meu representante. Então, imagina que eu peguei um ponto bem aqui. Aí, o que eu vou considerar, gente? Eu vou calcular a densidade neste ponto aqui e vou considerar que essa densidade é constante em toda essa caixinha. O mesmo raciocínio. E aí, como é que vai ficar, então, a massa dessa caixinha? Bom, a massa para essa caixinha, e aqui eu vou colocar IJK, porque esse aqui, quando eu divido em subcaixas, eu estou fazendo uma partição em X, uma partição em Y, uma partição em Z. E aí a minha massa vai ser igual a essa densidade, calculada nesse meu representante, que eu vou chamar de X, IJK, asterisco, Y, IJK, asterisco, e Z, IJK, asterisco. Então, vai ser a densidade vezes o volume da caixinha, que eu estou chamando de ΔV. Aí daqui, gente, eu não vou mais muito me alongar, porque você já sabe o que eu vou fazer. Se isso aqui é a massa de uma única caixinha, então o que eu faço agora? Eu faço um somatório de todas as caixinhas, só que agora vão aparecer 3 somatórios. Vai aparecer um somatório aqui, para I, para J e para K. E aí não tem problema, porque isso aí é uma soma tripla de rima. Aí o que eu faço depois? Eu percebo que mesmo que eu somar a massa de cada caixinha, nesse caso aqui eu ainda não vou ter a massa real. Eu vou ter uma aproximação para a minha massa. Mas você também sabe que se eu conseguisse pegar isso daqui e dividisse em caixinhas cada vez menores, fizesse uma partição cada vez mais fina nos 3 eixos, então aí sim eu ia conseguir me aproximar cada vez mais da massa real. Ou seja, se o meu limite tender a infinito e esse limite convergir do somatório, é porque eu tenho a massa real desse objeto. Resumindo, então, já vou te dar aqui o resultado final. A massa vai ser igual ao limite para R, S e T tendendo ao infinito de uma soma tripla, ou seja, I vai de 1 a R, J vai de 1 a S e o K vai de 1 a T. Dessa minha densidade, e aqui eu vou ter que reescrever tudo, Y, IJK, Z, IJK, vezes ΔV. Então, no final, gente, a minha massa ela vai ser calculada por essa expressão aqui. Essa expressão que vocês estão vendo nada mais é do que uma integral tripla. Então, essa daqui é a nossa definição de uma integral tripla. Mas nós não vamos escrever assim. Eu vou usar a notação de integral, que é aquela notação que a gente já está acostumado. Então, a massa vai ser uma integral tripla dessa região aqui. Note que eu não dei nome para essa região, deveria ter dado nome.
Então, bora chamar essa região de região B. Estou falando toda a caixa retangular, bora chamar ela de B. E aí, então, a minha massa vai ser integral tripla sobre essa região, que eu estou chamando de B, da minha função densidade. Então tá aqui, gente. Eu acabei de definir o que é a integral tripla e ao mesmo tempo já te dei uma aplicação dela. Para que serve uma integral tripla? Para muitas coisas. Entre elas, você consegue calcular a massa de um objeto tridimensional, desde que você tenha a função densidade desse objeto. Tudo bem? Nenhuma surpresa, né? Porque, enfim, era o que a gente já estava acostumado a fazer. Era um raciocínio que a gente já vinha fazendo aí durante muito tempo aqui. Bom, que bom, né? Então, que bom que não é surpresa para ninguém. E agora você já sabe também que, infelizmente, a gente não vai usar isso aqui para calcular. A gente não vai ficar calculando limites de somatórios. Bem que eu queria, mas nós não vamos fazer. Então, sempre que a gente for calcular, a gente vai usar essa integral aqui. Você já deve esperar também que uma integral tripla deve ter tudo a ver com uma integral iterada. Lembra o que é uma integral iterada? É uma integração parcial. Ou seja, para a integral tripla, você ainda tem aquele teorema, nosso teorema de Fubini. E aí que é a nossa versão do teorema fundamental do cálculo. Mas para a gente não ficar muito repetitivo, tudo isso a gente vai ver agora no slide. Até porque era algo que você também já esperava. Então vamos lá. Nós vamos dividir essa aula aqui em 3 partes. Na primeira estamos vendo integrais triplas em uma caixa retangular. O que é uma caixa retangular, gente? Assim, rigorosamente falando, matematicamente falando, ela é um conjunto do R3, onde x, y e z estão entre constantes. Então, se você tem um subconjunto do R3, onde as variáveis estão entre constantes, você vai ter uma caixa retangular como domínio. E a gente vai pegar essa caixa e dividir em subcaixas de mesmo volume. Seria isso daqui, que foi o que nós já fizemos. E aí, então, você percebe que para cada cubinho, né, para cada caixinha, você tem aí ΔX, ΔY, ΔZ, que multiplicando dá o ΔV da sua caixinha. E aí você define, então, o que é uma soma tripla de Riemann, que é esse somatório aqui dessa função, e a partir daqui você define o que é uma integral tripla. Então, uma integral tripla de uma função nada mais é do que o limite desses somatórios. Se esse limite desses somatórios existir, ele convergir, você pode afirmar que a tua função ela é integrável. Mas, como eu disse, a gente não vai ficar calculando isso daqui. Ao invés disso, a gente vai usar o teorema de Fubini. O que diz o teorema de Fubini? Que se a tua função é contínua e o teu domínio é uma caixa retangular, então você já pode afirmar que a tua função ela é integrável e você pode calcular essa integral tripla usando simplesmente as integrais inteiradas, ou seja, uma integração parcial. O que seria isso daqui, gente? Ou melhor, o que é essa primeira parte? O que seria pegar essa função aqui e integrar em relação a x? Significa que se você está integrando em relação a x, é porque y e z, eles são o quê? Constantes. Você vai considerar como se ele fosse constante. E você vai aplicar as regras somente para x. Depois, o x vai desaparecer. E você vai ter uma integral dupla. E aí, de novo, você vai integrar em relação a y. Então, o z é como se fosse constante. Você integra em relação a y. Depois, o y vai desaparecer. E vai restar só o z para você integrar. Aqui eu não coloquei, mas já é intuitivo pensar também que se você está numa caixa retangular, não importa a ordem que você vai integrar. Pode começar com x, com y, com z, tanto faz. Se você tiver uma caixa retangular. Se for uma outra região, aí já é outra história. Ok, então bora aqui treinar rapidamente, resolver aí 2 questões para ir se habituando com esse novo conceito. Item A. Integral tripla da função 2x² vezes y vezes z dv. E aí, a nossa caixa é definida
pelo intervalo de 0 a 3 em x, pelo intervalo de 0 a 2 em y e pelo intervalo de 1 a 3 em z. Tá, gente, então bora lá. Bora fazer essa questão aqui. Bom, se você tem uma função, que é isso daqui, isso aqui é uma função contínua, e você tem uma caixa retangular, você já aplica o teorema de Fubini. Então, na hora que eu for integrar isso daqui, eu vou fazer uma integração parcial. Eu posso começar com x, com y, com z, tanto faz. Se eu começo com x, então eu vou colocar aqui, ó, na integral mais interior, eu vou colocar o intervalo de x, de 0 a 3. Depois de 0 a 2, se eu quiser depois integrar em y, e depois de 1 a 3. A função é 2x² vezes y vezes z. Eu quero integrar em x, depois em y, depois em z. Ficou assim. Note que essa função aqui, ela nada mais é do que uma função que só depende de x, vezes uma função que só depende de y, vezes uma função que só depende de z. Ah, professor, eu posso então separar em 3 integrais e calcular de uma vez? Pode. Assim, a gente pode demonstrar isso aqui também, mas é coisa rápida, né? Ou seja, eu estou falando aqui, ó, você tem uma integral que vai de A até B, de C até D, de R até S. Se aqui dentro tem uma função que é assim, uma que só depende de x, uma que só depende de y, vezes uma que só depende de z, a gente pode usar aquele mesmo raciocínio da integral dupla. Porque se eu estou integrando primeiro em relação a x, o que acontece, gente? Essa função aqui e essa função aqui é como se fossem constantes. Então, eu posso tirar elas da minha primeira integral, somente da primeira. E aí, essa minha integral, então, ficaria integral de R a S, integral de C a D. Aí, aqui vão aparecer as minhas funções, G de Y, H de Z. Depois, aqui vai ficar a minha integral só de x, integral de A até B, f de x dx, depois dy dz. Aí você já sabe, essa integral aqui, ó, como ela é definida, isso aqui é uma constante mesmo, depois que você termina de fazer as operações. Se isso aqui vai sair uma constante, você tira ela de todas as integrais. E aí o que vai restar? Vai restar uma integral dupla. Mas integral dupla você já sabe que você pode usar essa propriedade. E aí no final, então, a sua integral vai ficar assim, ó, integral de A até B, f de x dx, integral de C até D, g de y dy, e integral de R até S, h de z dz. Tá? Então, só demonstrei aqui bem rápido que sim, se você tem uma função dessa forma aqui e você está numa caixa retangular, você já pode dividir em 3 integrais. E é o que eu vou fazer aqui. Bom, então está demonstrado, né? Já posso usar. Então, como é que vai ficar aqui? Esse 2 é de fato uma constante. Então, bora tirar ele daqui. Vai ficar 2 vezes integral. Ah, cuidado, tá, gente? Ó, eu vou escrever primeiro a integral de x. Só que a integral de x, o intervalo está aqui no meio, ó. Então, aqui, ó, de 0 a 3. Tá? Não vai colocar de 1 a 3, se eu for colocar de x primeiro. Aí, x² dx. Depois, integral de 0 a 2, y dy. E depois, integral de 1 a 3, z dz. Pronto, agora ficou muito fácil, porque cada uma dessas integrais é uma integral do cálculo 1. Então, aqui ficaria 2 vezes x ao cubo dividido para 3, isso de 0 a 3. Aqui seria y ao quadrado sobre 2 de 0 a 2 e depois z ao quadrado sobre 2 de 1 até 3. Posso simplificar logo, né, esse 2 daqui com esse 2 daqui. E continuando a minha conta, aqui, ó, no lugar do x eu coloco 3. Então vai ficar 3 ao cubo dividido para 3. Aqui, e 2 ao quadrado, que é 4, sobre 2 é 2. Depois é 0, só que não me importa, né? Aí aqui, no lugar do z, o 3. Então vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, menos, no lugar do z é 1, 1 ao quadrado é 1. Agora é só fazer essa continha aqui. Simplifico aqui, vai ficar 3 ao quadrado. Então aqui vai dar 9 vezes 2
vezes 8. Isso aqui vai dar 144. Tá? E acabou. Então, aplicou o teorema de Fubini, as coisas vão ficando bem mais fáceis. Vamos resolver logo o item B, dessa mesma questão. Item B. Integral tripla sobre uma região B. A função é xe, x vezes z, menos y ao cubo, dv. E aí a nossa caixa retangular é definida assim. X vai de menos 1 a 1. Y está no intervalo de 0 a 2. E o z está no intervalo de 0 a 1. Pronto, bora fazer. Aqui você já sabe, vou aplicar o teorema de Fubini. Cuidado, gente, não vai se confundir, né? Aqui primeiro vem o x, depois o intervalo em y, depois o intervalo em z. Então essa integral aqui vai ser, tanto faz a ordem que eu vou escolher, posso inverter, posso integrar primeiro em relação a z, não tem problema. Então, ó, vou deixar assim, de menos 1 a 1, de 0 a 2 e de 0 a 1. A minha função é x vezes z menos y ao cubo. Olha só, eu escolhi primeiro integrar de 0 a 1. De 0 a 1 é em z. Então vai ficar dz, dy, dx. Aqui, gente, o que eu posso fazer? A integral ela é um operador linear. O que significa que eu posso quebrar isso aqui em duas integrais. Vai ficar a integral de xz menos a integral de y ao cubo. Então vai ficar assim. Aí eu vou repetir toda a integral. Integral de menos 1 a 1, integral de 0 a 2, integral de 0 a 1, de xz. Aí eu vou repetir. dz, dy, dx. Aí agora, menos. Aí de novo, vai ficar integral de menos 1 a 1, integral de 0 a 2, integral de 0 a 1, y ao cubo. Aí, dz, dy, dx. Ok. O que dá para fazer em cada uma dessas integrais? Eu posso quebrar elas em 3 integrais. Ah, professor, mas é muita coisa. Não, tudo bem, pelo menos é fácil. Né? Pelo menos é tranquilo de fazer. Você vai fazendo na manha, com paciência. Isso aqui é bom para treinar, né? Para você ficar bem tranquilo. Então, ó, vamos colocar 3 integrais aqui e 3 integrais aqui. Bora ver como é que vai ficar. Então, aqui vai ficar integral de menos 1 a 1, x dx, integral de 0 a 2. Ó, não tem o y aqui, tá? Então, vai ficar só a integral de 0 a 2, dy, e integral de 0 a 1, z, dz. Pronto. Aí, menos, aqui também, eu vou quebrar logo em 3 integrais. Ah, professor, mas não tem x aqui, não tem problema. Então, vai ficar integral de menos 1 a 1, dx, integral de 0 a 2, y ao cubo, dy, integral de 0 a 1, dz. Pronto. Ou seja, nós temos agora 6 integrais para resolver. Mas pelo menos, olha qual é a primeira, gente. A minha primeira integral, olha o intervalo dela, de menos 1 até 1, que é o intervalo simétrico. E a função que está aqui dentro é a função x. E eu te pergunto, a função x, ela é uma função par, sim ou não? Não. Mas ela é uma função ímpar, sim ou não? Sim, ela é ímpar. Se você pega uma função ímpar e integra em um intervalo simétrico, quanto é que dá essa integral? Dá 0. Então a primeira aqui já é 0. Melhor, né? Que aí vai zerar essa e essa daqui. Então todo esse pessoal aqui, ó, já é 0. Então só vai sobrar esse pessoal daqui. Tá? Então vai ficar aqui, ó, igual a menos. Aí aqui, gente, vai ficar x, né? Só que de 1 a menos 1. Então já coloco assim, ó. Vai ser 1 menos menos 1. Aí aqui vai ser y elevado a 4 dividido para 4. Isso de 0 a 2. E aqui note que não tem o z, né? Então vai ficar só 1 menos 0, que é 1. Aqui, menos com menos vai dar mais. Então, 1 mais 1 vai dar 2. Então, isso aqui vai ser igual a menos 2 vezes
Aqui, no lugar do y é 2. 2 elevado a 4 dá 16. 16 dividido para 4 é 4. Então, no final, isso aqui vai dar menos 8. Ah, uma integral pode dar negativo? Pode. O que significa isso? Significa que a maior parte da tua região, ela se encontra do lado negativo, só que agora do quarto eixo. Tá? Porque não esquece que a gente está ali, né, como se fosse na quarta dimensão, já que nossas funções elas têm 3 variáveis. Então, sim, a tua integral ela pode dar negativa também. Bom, até aqui alguma pergunta? Tudo certo, gente? Que bom, né? Por isso que a gente foi bem rápido, porque isso aqui não tinha muita novidade mesmo. Agora sim, perceba que nessa aula a gente já estudou como é numa caixa retangular. Mas eu vou ficar só integrando em caixa retangular? Não, eu quero integrar em objetos cada vez mais diferentes. Então, por exemplo, pode acontecer o seguinte, ó, da tua região não ser uma caixa retangular. Pode acontecer dela ser isso daqui, por exemplo. Ela pode ser um cone. Tem problema? Não. Mas eu te pergunto, se o teu domínio ele já é algo diferente, como é que a gente vai conseguir integrar? Aí, de novo, gente, eu não vou ser repetitivo aqui. A gente vai usar os mesmos raciocínios, só que em dimensões, né, maiores. Para vocês terem uma ideia, quando você vai estudar lá na matemática, o que a gente chama de análise real é tudo aquilo que você viu em cálculo 1. Né? No cálculo 1 você tem limite, derivada e integral. Para quê? Para reta. Tudo acontece ali na reta. Aí quando você passa para análise no RN, tudo que a gente prova de integral, limite, derivada, já é para qualquer conjunto RN. Não é que nem aqui no cálculo 2, que a gente olha primeiro para o R2, depois para o R3. Não, geralmente você já pode provar para qualquer RN. Aí pronto, você já generaliza. Tá? Então por isso que a gente não está indo... A gente não precisa ir tão devagar nesse assunto aqui, porque muita coisa se repete. Então, por exemplo, aqui, o que vocês acham que eu vou fazer? O nosso domínio não é uma caixa retangular. Eu gostaria que fosse. Então me dê uma ideia aqui. O que eu posso fazer para resolver esse problema? O que vocês acham que a gente vai resolver? Lembra da integral dupla. Quando você tinha lá uma região que não era um retângulo, o que a gente fazia com essa região? A gente envolvia a região com um retângulo. Né? Basta que a minha região fosse limitada. Então imagina que esse cone aqui ele é uma região limitada. O que vocês acham que eu vou fazer? Eu gostaria que fosse uma caixa retangular. O que eu vou fazer com ele então? Eu vou colocar ele dentro de uma caixa retangular. Tá? Então, ó, eu vou pegar o cone aqui e vou colocar ele dentro de uma caixa coloquei aqui o cone, ó, dentro de uma caixa retangular. Pronto. Aí isso aqui você já sabe. Eu vou colocar dentro de uma caixa retangular, mas alguém pode dizer, professor, mas a minha função não está definida para pontos fora do cone. Não tem problema. Como é que eu resolvo esse problema, gente? Eu defino uma nova função. Essa nova função, ela vai ter a mesma cara da função original, se eu estiver no cone, e se eu não estiver no cone, ela vai ser o quê? Ela vai ser 0. Aí, nesse caso, o hipervolume dela vai ser o mesmo hipervolume da função original. Não é isso que a gente faz? Pois é. Então, no final, a gente vai fazer a mesma coisa. Tá? Então, nem vou me delongar muito aqui. Quero passar logo para o slide. Mas o raciocínio é esse aqui que eu expliquei para vocês agora. Então, vamos lá. Aqui no slide. Estou aqui agora em regiões mais gerais. Nossa segunda parte aqui da nossa aula. E nessa parte aqui das regiões mais gerais, o que vai acontecer? Ó, você quer calcular uma integral tripla sobre uma função em uma região limitada. Só que como ela é limitada, então eu consigo envolver essa região com uma caixa retangular. E aí, no caso, eu defino uma nova função, que ela vai ser igual à função original, se eu estiver na minha região original, e ela vai ser 0 se eu não estiver.
E no final eu descubro que calcular uma integral tripla da minha função original equivale a calcular uma integral tripla da minha função nova em uma caixa retangular que eu mesmo defini. Aí aqui, gente, agora eu vou definir 3 tipos para esse caso aqui de integração. Porque lá na integral dupla, depois que eu dizia para vocês como era o raciocínio, a gente tinha que pegar uma região e escolher, ou melhor, analisar se ela era do tipo 1 ou do tipo 2. Lá em integral dupla, o que era uma região do tipo 1? O que caracterizava ela? Vocês lembram? Lá em integral dupla, o que caracterizava uma região do tipo 1? Tem a ver com as limitações para x e para y. Então é quando você enxergava o y como estando entre funções de x e o x entre constantes. E como era no tipo 2? Era o inverso. Ou seja, o x estava entre funções de y e o y estava entre constantes. Aqui, então, integral tripla, eu vou definir 3 tipos de região. 3. No caso de uma região do tipo 1, é quando a minha variável z está entre funções de x e y. Então, olha só. Como é o tipo 1? O tipo 1 nada mais é do que uma região onde a minha variável z está entre funções que dependem de x e y, funções contínuas. Tudo bem? É só isso. Então, o que é do tipo 1? É quando o z está entre funções de x e y. Só isso, gente. Como seria isso geometricamente, graficamente? Seria isso aqui, ó. Imagina que tu tem essa região aqui. Tu pode olhar para ela na mesma direção do eixo z. Ou seja, pensa que tu está na mesma direção do eixo z. O eixo z, ele vai de baixo para cima. Então, tu concorda comigo que esse sólido aqui, que é um sólido azul, ele tem como se fosse uma tampa na parte de baixo e ele também tem uma tampa na parte de cima? Sim ou não, gente? Tem, né? Só que essa tampa da parte de baixo, você pode olhar ela de forma isolada. Você pode olhar essa tampa da parte de baixo como se ela fosse uma superfície. O gráfico de uma função de 2 variáveis. Sim ou não? É que nem lá na integral dupla. Você tinha o y entre 2 funções. Ou seja, você tinha uma curva embaixo e uma curva em cima. E cada curva, de baixo e de cima, era um gráfico de uma função diferente. Aqui é a mesma ideia. Então, note que esse sólido aqui, ele está limitado por baixo, por essa tampa, bem aqui, ó, que eu estou circulando. Só que essa tampa, ela pode ser uma função, que depende de x e y. E ele também está limitado por cima, por essa outra tampa aqui, ó. Só que essa outra tampa é uma outra função. Então, quando tu diz que o z está entre 2 funções, é como se você tivesse isso daqui. Você tem um sólido limitado por baixo e por cima. Tudo bem? Sabendo disso, se você tem, olha só, preste atenção, se você tem uma função do tipo 1, você vai obrigatoriamente integrar primeiro em relação a z. Ok? Gente, depois que tu integrar em relação a z, tu concorda comigo que o z vai desaparecer? Vai desaparecer, né? E depois que o z desaparecer, tu concorda comigo que o que vai sobrar é uma integral dupla? Sim ou não? Sim. Então, depois que resta uma integral dupla, você já sabe resolver integral dupla. Você pode usar coordenadas cartesianas, você pode usar coordenadas polares, você pode resolver do jeito que você quiser uma integral dupla. Então perceba que agora a nossa dificuldade é só transformar para integral dupla. Depois que você transforma, acabou a dificuldade. Você já domina a integral dupla. Você já resolveu o quê? Uns 2.000 exercícios de integral dupla. Então assim, chegou nessa parte, você já entende, você já domina, entendeu? O problema é chegar nessa parte. Depois que chegou, o resto você já leva tranquilamente. Aí olha só, gente. Nota que esse nosso sólido aqui, ele faz uma sombra aqui embaixo, ó. Tá percebendo essa região laranja aqui? Essa região laranja é como se fosse a projeção do teu sólido no plano XY.
Por que essa minha região laranja aqui ela é importante? Porque depois que tu integrar em relação a z e sobrar uma integral dupla, essa integral dupla vai ser sobre qual região? Sobre a região laranja. Tá? Então, por isso que é importante você saber dessa projeção aqui, dessa região. Resumindo, então, gente, fica assim, ó. Nesse caso, se a tua região é do tipo 1, integral tripla, você vai integrar, ó, primeiro em relação a z, é o que eu estou dizendo aqui, e depois que você fizer isso, o que vai sobrar para ti é uma integral dupla. Sobre que região? Sobre a região D, que é essa região laranja. Tudo bem? Então tá, bora resolver aqui um exercício, só para a gente também ir se acostumando. Bom, bora lá. Então, nesse caso, ele já te dá uma integral. Bom, a integral ainda não está totalmente montada, a gente vai ter que montar ela. E assim, pelo menos ele já te diz qual é o conjunto. Ele fala que o nosso conjunto é esse conjunto E, onde x, y, z pertence ao R3. Não aparece no slide, mas está implícito. Tá ok. X está entre 0 e 1. O y está entre x e 2x. E o z está entre 0 e y. Gente, então vamos resolver já isso daqui. Olha só. Nesse caso, ele já me deu um conjunto. E descrevendo o conjunto, ele já me disse as limitações para x, y e z. Ele não pediu para desenhar, só pediu para eu calcular a integral. Então, se eu quiser, isso daqui já é suficiente para eu montar a minha integral? A resposta é sim, já é suficiente. Mas assim, no desenho, às vezes a gente enxerga melhor, né? Se é tipo 1, tipo 2, tipo 3. Mas não se preocupe. Nesse caso aqui também já dá para saber de qual tipo eu estou falando. Como? Bom, note que o x ele está entre constantes. Eu já vou te dar uma pista. Geralmente, quem está entre constantes sempre vai ser o último que você vai integrar. Tá? O que não pode acontecer é que você integre uma variável por último e ela esteja entre funções. Isso não pode. Senão a tua integral não vai dar uma constante. Tá? Então, se o meu x está entre constantes, então ele já é um forte candidato a ser o último que eu vou integrar. Aí, ó, o y, ele está entre funções de x. Isso significa que o nosso y, ele tem que ser integrado. Eu tenho que integrar o meu y antes ou depois de x? O que vocês acham? Eu tenho que integrar o y antes de x e não depois. Tá? Antes, senão também vai dar problema. Então, ó, eu já sei que o y eu tenho que integrar antes de x. E o meu z, ele está entre uma função que depende de y. O que significa que o meu z, eu tenho que integrar ele antes de y. Ora, o z eu tenho que integrar antes de y e o y antes de x. O que significa, então, que nós temos o quê? Nós temos uma região do tipo 1. E por quê? Porque o z eu vou integrar por primeiro. Tá? Então vamos lá. Então vai ficar assim. Eu vou integrar primeiro o z, porque ele tem que vir antes de y. Depois o y, porque ele tem que vir antes de x. E por último o x, que está entre constantes. Então vai ficar assim. Integral de 0 a 1. Integral de x a 2x e integral de 0 a y.
Aí a função já é essa daqui. É 2x, yz. Aí, como eu disse, primeiro z, depois y, depois x. Ó, então, só esse conjunto aqui, essa descrição, ela já me permitiu montar a minha integral. Daqui é usar as minhas regras de integração. Eu só quero que você tome um cuidado. Qual é o cuidado? Porque, geralmente, como eu estava fazendo antes, se eu vejo que a função é assim, ó, x, y, z, eu te pergunto, eu posso separar isso daqui já em 3 integrais? O que vocês acham? Dessa vez eu não posso. Por quê? Porque eu não estou em uma caixa retangular. Então não posso. Se eu fizer isso, eu vou errar a questão. Eu só posso fazer se eu estiver numa caixa retangular. Ou seja, se todo mundo aqui estiver entre constantes, que não é o caso. Então, como não é o caso, eu vou ter que respeitar essa ordem e começar a integrar primeiro em relação a z. Então tá, então vai ficar assim. Integral de 0 a 1, integral de x a 2x. Bom, 2xy é como se fosse constante, eu vou integrar só o z. Vai ficar z quadrado sobre 2. Vai ficar 2xy, z ao quadrado sobre 2. Isso no intervalo de 0 a y. Depois eu vou integrar em y, depois em x. Bom, daqui eu já posso simplificar. Aqui no lugar do z vai ficar só o y, né? Porque o outro seria o 0. Então vai ficar y ao quadrado vezes y. Vai dar y ao cubo. Então isso aqui é integral de 0 a 1, integral de x a 2x. Aí sobrou x vezes y ao cubo. dy dx. Ficou assim. Agora eu vou integrar em y. Então x é constante, vou integrar só o y. Isso aqui vai ser integral de 0 a 1, x, y elevado a 4 sobre 4, isso de x a 2x. Depois ainda vou integrar em relação a x. Então, no lugar do y, vou colocar 2x, depois eu vou colocar x. Isso aqui vai ser igual. Se eu quiser, já posso tirar esse 4 daqui, ó, aqui para frente, ficar 1/4, integral de 0 a 1, x, aí vamos lá, no lugar do y, 2x elevado a 4, vai ficar 16, x elevado a 4, menos, no lugar do y eu coloco só o x, vai ficar x elevado a 4. 16 menos 1 é 15. 15 é constante, então já coloco ele aqui fora. Então, 15 sobre 4, integral de 0 a 1. E aqui, ó, ficou x à quarta vezes x. Então, vai ficar x à quinta dx. Agora é só integrar isso daqui. Vai ficar 15 sobre 4, x elevado a 6 sobre 6. Vamos simplificar aqui por 3. Então, aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar 5. Lembrando que esse x aqui está de 0 a 1. Então, aqui vai ficar 1. No final, quem sobrou? Em cima sobrou 5. Embaixo sobrou 4 vezes 2, 8. Então, essa é a nossa resposta final. Tudo bem? Tá fácil, gente? Tá, né? Tá bem tranquilo. Ah, professor, mas aqui ele já me deu o conjunto, né? Eu queria ver desenhando. A gente vai desenhar daqui a pouco. Tem questão que ele não me dá o conjunto. E aí eu mesmo tenho que descobrir desenhando. Tá? Então a gente vai chegar lá. Bora logo para a segunda questão. Aliás, segunda questão não. Bora logo ver o tipo 2. Vamos logo ver aqui o tipo 2. Então, o que é uma região do tipo 2? Então, no caso da região do tipo 2, é quando o x ele está entre duas funções. No caso, essas funções dependem de y e z. Tá? Então, o que é o tipo 1? Tipo 1 é quando o z está entre funções. O tipo 2 é quando o x está entre funções. Aí, nesse caso, na hora que eu for analisar graficamente esse tipo de região aqui, eu não vou analisar no sentido tradicional. Eu vou analisar na direção do eixo x. Então, vai ficar assim, ó. Por exemplo, imagina esse objeto aí. No caso desse objeto, é mais fácil eu analisar ele na direção do eixo x. E aí eu percebo que na direção do eixo x, ele está limitado entre
essa superfície aqui, ó, que eu posso falar que é da direita, né? E essa superfície aqui que eu posso falar que é a superfície da esquerda. Cada superfície dessa eu posso, né, olhar como se fosse uma função de duas variáveis. Uma função que depende de y e de z. E nota mais uma vez que esse meu sólido azul, ele também faz uma projeção no plano YZ. Porque eu estou olhando essa região na direção do eixo X. Se eu olho na direção do eixo X, então eu vou pegar esse meu sólido e projetar ele no plano YZ. E aí fica essa minha região laranja. Aí você já sabe. Se é do tipo 2, eu vou começar integrando em X e depois o que sobrar vai ser uma integral dupla. Em qual região? Nessa região laranja aqui, nessa região D. Então, resumindo, ó, vai ficar assim. Então, quando você identificar que a região é do tipo 2, você integra primeiro em relação a x. Vamos lá, exercício. Isso daí, ó, calcule essa integral tripla. Aí, de novo, ele me dá aqui o conjunto. Então, integral tripla. A minha função é z dividido por y mais 1. E a minha região é x, y e z pertence ao R3, tal que o x está entre 0 raiz de 1 menos z quadrado. O meu y está entre 0 e 1. E o meu z também está entre 0 e 1. Bom, essa daqui é mais fácil da gente enxergar, né? Assim, por quem a gente vai começar. Por quê? Porque, ó, vamos olhar aqui as limitações para x, y e z. Aí você já percebe que y e z, eles estão entre constantes. Ora, se y e z estão entre constantes, quer dizer que as duas poderiam ficar pelo final, lá para o final. E nesse caso, você pode escolher se você vai integrar por último z ou por último y, desde que as duas sejam as duas últimas. E aí, nesse caso, o x é o único que está entre funções. Então, obrigatoriamente, você vai integrar primeiro em relação a x. E depois escolhe a ordem aqui para y e para z. Então, vai ficar integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, integral de 0 até raiz de 1 menos z quadrado. E aí a minha função é z sobre y mais 1. Vou integrar primeiro em x. Aí depois tanto faz, né? Então, vou colocar na ordem aqui, dy, dz. Mas aqui não importava a ordem. Aí tá, gente, mas perceba que o meu integrando, essa função aqui, ela não depende de x. Então isso aqui é como se fosse uma constante, vai ficar constante vezes x. Então isso aqui é integral de 0 a 1, integral de 0 a 1. Aí vai ficar essa função que já estava aí, z sobre y mais 1, vezes x. Lembrando que o x está entre 0 e raiz quadrada de 1 menos z ao quadrado. Depois vou integrar y, depois vou integrar em z. Aí tá, no lugar do x eu vou colocar essa raiz quadrada, depois eu colocarei o 0, não precisa, né? Então isso aqui vai ser... Olha, eu já vou arrumar isso aqui de uma outra forma. Vou escrever assim, integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, aí eu vou escrever 1 sobre y mais 1, ó, nota que eu tirei o z do numerador aqui, vou deixar ele aqui fora, e vai ficar z vezes raiz de 1 menos z quadrado dy dz. Nesse caso, agora que eu já passei para a integral dupla, eu posso, se eu quiser, separar isso aqui em duas integrais? O que vocês acham? Nesse caso eu posso.
Por quê? Porque da feita que eu transformei numa integral dupla, essa integral dupla, ela está dentro de um retângulo, melhor, de um quadrado. E eu tenho uma função que só depende de y vezes outra que só depende de z. Então, sim, posso separar em duas integrais. E é o que eu vou fazer. Então, isso aqui vai ser igual integral de 0 a 1, 1 sobre y mais 1, dy. Aí aqui, ó, você já percebe que eu vou fazer uma mudança de variável. Eu vou chamar isso daqui de u. Vou fazer aqui embaixo. Ó, eu vou chamar u de 1 menos z quadrado. Então, du seria a derivada, que é menos 2z dz. Tá? Então, vai ficar integral. Aí, no lugar dessa raiz, vai ficar só a raiz de u. Raiz de u. E no lugar do z dz vai ficar du sobre menos 2. Vou escrever assim. Colocar o sobre menos 2 aqui embaixo. E aqui o du. Faltam os intervalos. Bora analisar. Quando o meu z é 0, o meu u é 1. E quando o z é 1, o u é 0. Então vai ficar assim. Vai ficar de 1 a 0. Só que de 1 a 0 está estranho, né? Então eu vou inverter mesmo. Vou deixar de 0 a 1. Só que se eu inverter, o que acontece? Aqui vai ficar positivo. Tá? Ok, agora vamos começar a integrar. Aqui, gente, qual é a integral dessa daqui? É uma integral, você consegue dizer qual é já? Diretamente? Qual é? Log natural. Tá? Então, log natural de y mais 1. Então, aqui vai ser log natural, aí aqui, módulo de y mais 1. Isso de 0 a 1. Pode perceber. Se você derivar isso daqui, vai ficar 1 sobre isso, vezes a derivada disso daqui. Mas a derivada disso daqui é 1. Então, volta para lá mesmo. Tá certo. Bom, aqui eu vou já invertir, né? Vamos dizer que eu já inverti, aqui já é positivo. E aqui, vamos fazer. Vai ficar 1 sobre 2, integral de 0 a 1. E aqui é raiz quadrada, que é a mesma coisa que u elevado a meio. Pronto, aí eu vou aplicar aqui aquela regrinha para o meio. Aí tá, vamos voltar para cá. No lugar do y eu vou colocar 1, vai ficar log natural de 2. E depois, vamos ver. Log natural de 2 menos log natural de 1. Só que log natural de 1, você já sabe, é 0. Aí aqui nós temos meio. E aqui vai ficar u elevado. Meio mais 1 é 1,5, que é 3 sobre 2. Então vai ficar 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. Aqui, ó, já posso até simplificar esse 2 com esse daqui. Isso de 0 a 1. Está terminando. Então, aqui vai ser... Aqui só sobrou log natural de 2. Esse 2 eu simplifiquei. Esse daqui, gente, quando eu colocar 1 vai ficar 1. Quando eu colocar 0 vai zerar. Então, só sobrou esse 3 aqui embaixo. Então, log natural de 2 dividido para 3. Pronto, terminamos mais uma questão. Essa daqui eu acho que vale a pena a gente olhar o gráfico dela. Então, se eu pedisse para você, desenhe essa região aqui, será que a gente conseguiria desenhar? Conseguiria, ela não é difícil. Porque, ó, vamos fazer aqui rapidamente. Você colocaria, ó, note que para desenhar isso daqui, você vai usar o espaço, tá? Você vai usar o R3. Ó, primeiro, olha para o mais fácil, y e z. O y e o z estão entre 0 e 1. Tá? Então, ó, o y está aqui, né? O z está aqui. Aí vamos dizer que o 1 está bem aqui, gente. E vamos dizer que o 1 e y está bem aqui. Então, se o y e o z estão entre 0 e 1, eles vão formar bem aqui, ó, no caso, um quadrado. Tá? Então, você já tem aqui essa região. E o x? O x, ele está entre 0. Quem é o 0? É o plano YZ. Ele está aqui e isso daqui. Quem é esse daqui, gente? Se fosse uma igualdade aqui, x igual a raiz de 1 menos z quadrado.
Muito bem, aí você teria uma circunferência, se eu estivesse falando do plano XZ, né? Porque, ó, se eu elevasse ao quadrado, eu teria x quadrado mais z quadrado igual a 1. Só que, ó, quando eu isolo x, fica mais ou menos essa raiz aqui. Note que eu estou falando da raiz positiva, o que significa que seria uma semicircunferência, mas voltada para o lado positivo do eixo x. Tá? Então, ó, seria daqui, ó, o eixo x está para cá e o eixo z está para cá. Então, seria uma circunferência, ó, para cá. Essa circunferência iria até aqui embaixo, mas ela não vai até aqui embaixo. Por quê? Porque o y e o z só vão de 0 até 1. Então, a circunferência ela para bem aqui, ó. Ela termina bem aqui. Vou fazer de novo aqui, ó. Então, ela desce e para bem aqui. Tá? Nossa circunferência. E aí, ó, eu vou repetir aqui o processo. Por que eu repeti? Porque nessa equação aqui, meu y está livre. Então, teoricamente, eu teria que pegar essa semicircunferência e projetar ao longo do eixo y. E eu tenho, então, essa região aqui, ó. Então, essa que é a nossa região. É esse sólido aqui. Tá? Então, isso daqui é só o domínio da tua função. Tá? E a gente calculou a integral sobre essa região aqui, dessa função, z sobre y mais 1. Tudo bem? Então tá. Então, ó, já vimos região do tipo 1, que é quando o z está entre duas funções. Já vimos tipo 2, que é quando o x está entre funções. Como é o tipo 3, gente? Tipo 3 é quando o y vai estar entre funções, que depende de x e z. E aí, nesse caso aqui, ó, tipo 3, você tem o y entre funções de x e z, funções contínuas. Olhando graficamente, como é que ficaria? Você ia olhar na direção do eixo y. Então, olhando na direção do eixo y, ó, nota que se você tivesse esse sólido aqui, se você olhar ele na direção do eixo y, que é mais fácil de enxergar, você percebe que ele está limitado por essa tampa bem aqui, ó, do lado esquerdo, e por essa tampa aqui do lado direito. Cada tampa dessa você poderia enxergar como se fosse uma superfície, ou melhor, como se fosse uma função que depende de x e z. E aí, nesse caso, opa, pulei demais. Nesse caso, então, ó, você integra primeiro em relação a y, e depois que você integrar em relação a y, você vai ter uma integral dupla. Sobre qual região? Sobre essa região laranja aqui, que é a projeção do meu sólido no plano XZ. Bom, vamos lá. Bora resolver mais uma aí, então. Vamos resolver essa daí. Essa daí que eu vou resolver para cá, eu acho que ela vai dar talvez 2 quadros. Você já pode ir resolvendo, né? Porque você já entendeu como é que funciona, até para o tipo 3. Integral tripla sobre uma região da função x² vezes seno de y. Quem é a minha região? A minha região, ela é um subconjunto do R3, tal que o x está entre 0 e raiz de π, o y está entre 0 e x vezes z, e o z está entre 0 e x. Vamos analisar. Nesse caso, olhando só para a descrição do conjunto, você percebe que o y ele é o único que está limitado
pelas duas variáveis ao mesmo tempo. Não é verdade? Ó, o y ele é o único que está limitado tanto por x quanto por z, em uma função aqui, x vezes z. No caso do z, ele só está limitado por x. E no caso do x, ele está limitado por constantes. Então, nesse caso aqui, gente, se o meu y ele já está limitado entre as outras duas variáveis, isso já é uma certeza. Então, obrigatoriamente, você vai ter que começar por y. Porque isso aqui te fala que o y ele tem que ser integrado antes de x e também antes de z. Então, ele vai ser nosso primeiro. Então, por isso que essa região aí, você já pode afirmar, ela é do tipo 3. Eu vou começar com y. E depois do y, eu vou integrar o x ou o z? Eu vou integrar o z, porque o z está entre uma função de x. E o x está entre constantes. Então, o x vai ser o último. O z o segundo e o y o primeiro. Então, montando aqui a nossa integral, eu vou ter integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x, integral de 0 a x vezes z. A minha função aqui da integral é x² vezes o seno de y. Vou começar com y, depois com z e depois com x. Então vamos lá. Começando aqui com y, eu tenho a função seno de y. Isso aqui é como se fosse uma constante. A integral do seno é menos cosseno. Então vai ficar integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x, x², aí agora menos cosseno de y. Isso no intervalo de 0 até xz. Aí ainda vou colocar aqui, né, o lugar do y, e depois ainda vou integrar em relação a z, depois ainda vou integrar em relação a x. Ok, então bora continuar. Aí aqui vai ficar integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x, até aqui eu não mexi nada, ó, vai ficar x². Agora aqui, no lugar do y, eu vou colocar xz. Então, vai ficar menos cosseno de xz. Aí depois, menos, no lugar do y, eu vou colocar 0. Vai ficar menos cosseno de 0. Menos cosseno de 0 é menos 1, né? Só que com mais esse menos aqui vai ficar mais. Então, vai ficar assim. Aí depois, dz, dx. Aí tá, aí aqui eu já posso separar em duas integrais, para ficar mais fácil. Vou multiplicar x² vezes 1, isso vai ser uma integral. Depois eu multiplico x² menos cosseno de xz, que vai ser outra integral. Então aqui vai ser igual integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x. Aí, como eu disse, vou multiplicar x² com 1. Vai ficar só x². Aí dz dx, agora menos integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x. Agora eu multiplico aqui. x² vezes cosseno de x vezes z. dz dx. Pronto. Temos duas integrais, vamos resolvê-las separadamente. Aqui, ó, eu vou integrar primeiro em relação a z. Só que aqui não aparece z. Então vai ficar x² vezes z. Então isso aqui é integral de 0 a raiz de π, x² vezes z. Lembrando que o z está entre 0 e x. Aí, dx. Menos integral de 0 a raiz de π. Aí aqui, eu quero que vocês me ajudem aqui, gente. Ó. Eu vou integrar isso daqui em relação a z. Isso aqui para mim é constante. Então isso vai ficar do jeito que está, vai ficar x². Agora, e aqui, ó? Cosseno de x vezes z. Se eu integro em relação a z, quanto é que vai dar isso daqui? Vai ficar seno de x vezes z sobre x. Né? Por quê? Porque, ó, lembra? Quando a gente integrava isso daqui lá no cálculo 1, integral do cosseno de 2z, por exemplo. Como é que ficava isso aqui a integral? Ficava seno de 2z sobre 2. Né? Porque quando você derivava, tinha que simplificar aqui para voltar para cá. Só que aqui não é 2, mas é x. O x não é como se fosse uma constante para mim? Então,
Então, ele vai se comportar que nem se comportava aqui. Então, vai ficar seno de x vezes z sobre x. Tanto, ó, que se eu derivar essa função aqui parcialmente em relação a z, eu vou voltar para cá. Porque vai ficar cosseno de xz vezes x. E aí eu simplifico esse x e eu volto para lá. Tá? Então, por isso que vai ficar assim. Tá, só que eu ainda vou colocar no lugar do z, vou colocar de 0 a x. E depois ainda vou integrar em relação a x. Aí tá, acho que eu vou logo fazer aqui no outro quadro. Deixa eu colocar aqui um asterisco para dizer que eu vou continuar aqui no outro quadro. Tá, vamos lá. Como é que ficou? Aqui no lugar do z vai ficar só o x, porque depois seria o zero. Então vai ficar x vezes x ao quadrado, x ao cubo. Então, integral de 0 a raiz de π, x ao cubo, dx. Aí menos integral de 0 a raiz de π. Aí aqui. Assim, já poderia ter simplificado, né? Vamos logo simplificar aqui. Esse x com um daqui. Aí fica só 1. Aí vai ficar x vezes seno. Aí no lugar do z eu coloco o x. Então vai ficar seno de x quadrado. Menos. No lugar do z, eu vou colocar 0. Então, vai ficar seno de 0. Menos seno de 0. Só que seno de 0 é 0. Então, vai sobrar só aqui, seno de x quadrado vezes x. Aqui eu já posso logo integrar. Então, vai ficar x elevado a 4 sobre 4. Isso de 0 até raiz de π. Bom, e aqui eu já posso aplicar uma substituição, né? No lugar do x quadrado, eu vou chamar de u. Deixa eu escrever aqui embaixo. U, eu vou chamar de x ao quadrado. Então, du vai ser 2x dx. Nesse caso, vai ficar menos integral. No lugar do seno de x quadrado, vai ficar seno de u. Seno de u, e no lugar do x dx, eu vou ter du sobre 2. Esse sobre 2 coloco aqui fora, e o du aqui dentro. Agora os intervalos, né? Ora, quando x é 0, o u é 0. Quando x é raiz de π, o u é só π. Então, 0 a π. Pronto. Estamos terminando. Agora aqui, no lugar do x eu coloco raiz de π. Então, isso aqui vai ser igual. Raiz de π elevado a 4 vai ser π ao quadrado, dividido para 4. Aí, quando eu colocar 0, vai zerar. E aqui, a integral do seno é menos cosseno. Só que já tem o menos aqui, então vai ficar mais. Então, mais meio cosseno de u de 0 a π. Então, isso aqui vai ser π ao quadrado, dividido para 4, mais meio. Aí, no lugar do u eu coloco π, vai ficar cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Aí, menos cosseno de 0, que é 1. Menos 1 com menos 1 é menos 2. Já tem esse 2 aqui, vai ficar menos 1. Então, π quadrado dividido para 4, menos 1. Pronto. Essa foi a que mais do trabalho, mas também, depois que você monta a integral, é só fazer com calma e tranquilidade. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então já vamos indo para a última parte da aula de hoje. Então, para finalizar essa parte de integral tripla,
eu só queria ver com vocês aqui algumas aplicações. E assim, aqui também vai ser muito rápido, porque na verdade eu vou ver duas aplicações. A primeira eu já vi, que foi a motivação. Ou seja, você pode usar integrais triplas para calcular massa. Então daqui, ó. Essa é uma das aplicações. Se você tem a função densidade, basta você pegar e integrar essa função densidade sobre uma região tridimensional. Isso vai te dar a massa total do teu objeto. Agora, uma outra aplicação interessante também seria para calcular volume. Você consegue também calcular o volume usando uma integral tripla. E como é que você pode fazer isso? É simples, gente. Basta você integrar a sua região considerando aqui, ó, a função 1, que nem a gente fez lá na área. É como se você estivesse calculando um sólido, o hipervolume de um sólido, mas a quarta dimensão dele, a quarta unidade dele lá, o quarto comprimento é 1, é unitário. E aí você, quando você calcula essa integral aqui, o que você está calculando é o volume do seu sólido. Tá bom? Então são essas duas aplicações. Então, sabendo disso, vamos aqui resolver algumas questões nessa parte final da aula. Primeiro essa daí, ó. Então, uma massa distribuída sobre um sólido limitado pelas superfícies. Me dá as duas. De modo que a densidade é dada, me dá a densidade aí em quilo por metro cúbico, ele quer a massa total do sólido. Vamos lá, isso daí é interessante. Essa daí é a primeira questão, que ele não me diz como é o conjunto, como é a minha região. E as coisas vão ficando mais legais assim. Bom, então de informação é só isso aqui. Olha só, vamos resolver isso daqui. Como ele não me deu o meu conjunto diretamente, mas ele me disse que o meu sólido ele é limitado por duas superfícies, são elas, essas duas aqui. Então, para eu conseguir resolver essa questão, inevitavelmente eu vou ter que fazer o quê? Desenhar. Então, agora eu vou ter que desenhar o quê? Vou ter que desenhar o gráfico dessa função aqui. Perceba que isso aqui eu posso olhar como se fosse uma função, né? Y em função de x e z, e aqui também. Então, eu vou desenhar o gráfico desta função e vou desenhar o gráfico desta função aqui, para eu poder enxergar minha região. Aí tá, vou desenhar aqui no cantinho. Olha só, gente. Essa função aqui, ela já é muito conhecida por nós. Ela é o quê? O paraboloide. Só que nota que o paraboloide que a gente está acostumado não é assim. Como ele é? Ele é z igual a x² mais y². Mas não tem problema, porque aqui é a mesma ideia. Só que agora vai ser y igual a x² mais z². Então, o que vocês acham que vai mudar no paraboloide? Para onde ele está voltado, né? Porque, como vocês mesmos falaram, ele vai estar deitado. Por que deitado? Porque ele vai estar voltado para o eixo y. Tá? Onde é que está o eixo y? É esse daqui. Então, o nosso paraboloide agora, ele vai fazer isso daqui, ó. Pronto. Esse aqui é o nosso paraboloide. Gente, e esse daqui? Y é igual a 4. Y é igual a uma constante. Quando a tua função era uma constante no R3, isso era o quê? Isso era um plano. Geralmente era paralelo ao chão, né? Porque era z igual a uma constante. Mas aqui não. Aqui ela vai ser o quê? Paralela a essa parede aqui, que é o plano XZ. Então nós vamos ter isso daqui, ó. Você vai ter um plano. Esse plano aqui é o y igual a 4. Ou seja, ele corta aqui no eixo y o valor 4. E aí, nesse caso, então, a gente percebe de que região nós estamos falando. Então, qual é a região? É a região limitada por esse paraboloide. Perceba que o paraboloide, ele limita a tua região aqui, ó, pela esquerda.
E pela direita, o que está limitando a tua região é justamente esse plano bem aqui. Ok? Então, vocês olhariam essa região aqui, esse sólido, por qual tipo? 1, 2 ou 3? Seria melhor olhar por qual tipo ele? Seria melhor olhar pelo tipo 3. Por quê? Se você olhar, ó, quando você vai na direção Y, você consegue enxergar melhor essas limitações. Então, olhando a direção Y, o nosso sólido está limitado à esquerda pelo paraboloide e à direita pelo plano. Então, como é que eu posso escrever isso daí? Então, eu estou dizendo que o meu Y, ele está entre o paraboloide, que é x² mais z², e entre o plano. Qual plano? Y igual a 4. Olha o que eu vou fazer, gente. Eu vou só integrar em y primeiro. Vou segurar. Não vou colocar logo todas as integrais. Você vai entender por quê. Então, ó, a minha integral, que é da massa, ela seria a integral tripla sobre uma região ali tridimensional da minha função densidade, que é essa função bem aqui, ó. Então, eu já sei que essa aqui seria a integral. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou integrar primeiro em y, depois eu vejo o resto. Mas eu sei que, pelo menos, quando eu integrar em y, o que vai restar para mim é uma integral dupla sobre uma região. Então, eu vou escrever assim, ó. Isso daqui vai ser igual a uma integral dupla sobre uma região D, que eu não sei qual é essa região, mas ela é bidimensional. E, ó, eu vou colocar aqui um colchete, porque eu vou integrar primeiro em y, nessas limitações aqui. Vai ficar x² mais z², e aqui em cima, 4. E aqui eu vou colocar a minha função densidade, que é essa função aqui, raiz quadrada de x² mais z². E aqui eu estou integrando só em y. Depois ainda vou ter uma integral dupla. Então vou colocar assim dA. Ó, então note que eu não estou preocupado com o que vem depois. Eu só quero resolver logo essa primeira integral. Aí tá, vamos resolver logo então. Só que você diz, professor, mas aqui nem aparece o y. Não tem problema. Então, isso aqui é como se fosse uma constante. Vai ficar a constante vezes y. Então, vai ficar assim. Isso aqui vai ser integral dupla. Abre o colchete. E aí vai ficar raiz quadrada de x² mais z². E aqui vai aparecer o y. Só que o y está entre x² mais z² e 4. Fecha aqui o colchete. Depois ainda vou calcular uma integral dupla. Tá? Então, ó, no lugar do y eu vou colocar o 4. Depois eu vou colocar essa expressão aqui. Então, a minha massa vai ficar igual a uma integral dupla sobre uma região que eu ainda não sei qual é. Raiz quadrada de x² mais z². E aqui vai ficar 4 menos x² mais z². Pronto. Integrei em y. E agora ele desapareceu. O y desapareceu. E o que restou para mim foi uma integral dupla das variáveis x e z. Para eu continuar aqui, agora eu vou precisar saber quem é essa minha região D. Mas como é que eu vou descobrir qual é essa região D? Eu vou olhar para o meu sólido. Como eu escolhi o tipo 3, então eu vou projetar esse sólido aqui, ó. Eu vou fazer uma sombra dele aqui no plano xz, que são as variáveis que estão faltando. Ora, quando eu projetar a sombra desse sólido aqui no plano xz, vocês acham que vai dar o quê? Vai dar uma circunferência com o que tem dentro, ou seja, vai dar um disco. Pode perceber, ó. Então, se eu pegar... Porque quando o meu paraboloide ele faz uma interseção com o meu plano, ele gera isso daqui, ó. Só que eu vou projetar isso aqui, ó. Então, vou até puxar aqui o eixo. Então, ó, vou puxar aqui. E eu vou ter essa região aqui, ó. Então, essa região bem aqui, ó, ou seja, a projeção é a minha região D. Tá, eu vou ter isso daqui. Ou seja, o que eu estou dizendo, então? Que no plano XZ, essa projeção, ela forma um disco.
Então, se eu fosse escrever aqui embaixo, ó, se eu fosse desenhar só no plano XZ, gente, só usando aqui, ó, o plano XZ, o que eu ia ter? Eu ia ter uma circunferência aqui, ó. Eu ia ter um disco. Só que aí eu te pergunto, tem como descobrir qual é o raio desse disco? Como é que eu vou descobrir isso? Lembra que esse disco ele surgiu a partir da interseção do plano com o paraboloide. Ou seja, a partir do momento que você igualar essa função com essa função. Se eu igualo essas duas, como é que fica? Se eu igualo o y daqui com o y daqui, vai ficar como, gente? Vai ficar x² mais z² igual a 4, ou seja, o raio é igual a 2. Ou seja, aqui eu vou ter que integrar toda essa função que aparece aqui nesse disco. Só que isso aqui é uma integral dupla. Então, na vez que você vai calcular uma integral dupla, você pode resolver ela da forma que você achar melhor. Então, nesse caso aqui, você acha melhor resolver como essa integral dupla? Coordenadas polares. Né? Então, eu volto para o disco aqui e eu quero escolher coordenadas polares para ele. Então, nesse caso, o meu raio vai estar de quanto até quanto? Quanto até quanto? 0 a 2. E o meu ângulo vai estar entre 0 e 2π. Pronto. E é o que eu vou colocar aqui na minha integral. Ó. Então, isso aqui vai ser integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2. Ah, pessoal, mas não vai ficar muito difícil esse pessoal daqui dentro? Bora ver. Gente, em coordenadas polares, quem é raiz quadrada de x² mais y²? É só o r. Então, isso aqui vai virar só r. E aqui, x² mais z²? r². Ou seja, olha como vai ficar r vezes 4 menos r². r vezes 4 menos r². dr dθ. Tá faltando alguma coisa? Jacobiano, né? Então, jacobiano bem aqui, ó. Pronto. No final vai ficar só r aqui, ó. r² vezes 4, r² vezes r². Tá? Então, isso aqui vai ser... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2. Aí aqui vai ficar 4r² menos r². dr dθ. Está aqui. Ó, nem aparece o θ aqui, então posso já separar em duas integrais e já calcular isso daqui. Então, isso aqui, a massa vai ser igual. A massa vai ser igual integral de 0 a 2π dθ. E aqui, bora logo resolver. Vai ficar 4/3 de r². 4/3 de r². E aqui, menos r elevado a 5 sobre 5. Isso de 0 a 2. Bom, essa integral aqui, de 0 a 2π dθ, é 2π. Então, vai ficar 2π. É aqui, gente, MMC é 15, né? Deixa eu colocar o 15 aqui para a gente se adiantando. Aí tá. No lugar do R, eu só vou colocar o 2, porque quando é 0, vai zerar. Então, ó, 2 ao cubo é 8 vezes 4 é 32. Só que vai ficar 15 dividido para 3 é 5. Então, vai ficar 5 vezes 32. 5 vezes 32. Aí, menos... Aqui, 2 elevado a 5 também é 32. 15 dividido para 5 é 3. Então, vai ficar 3 vezes 32. Ora, 5, perceba que aqui é 32 e aqui é 32. 5 menos 3 é 2. Então, vai ficar 2 vezes 32. Mais o 2 daqui, vai ficar 64, mais o 2 daqui, 128. Então, no final, eu vou ter 128 dividido para 15... π, e aqui a unidade é quilos, né? Que ele fala aí na questão. Tá? Só olhar aqui, ó, o mesmo, tá aqui. Eu tenho um fator comum aqui, é 32. 5 menos 3 é 2, então vai ficar 2 vezes 32, que é 64,
vezes o 2 aqui de fora, 128. Então, terminou. Todo mundo entendeu essa questão, gente? Como foi que a gente chegou ali na integral? Como foi que chegou na integral dupla? Essa questão é importantíssima, é muito interessante, né? Dado aí toda a complexidade que ela traz e vários assuntos em uma questão só. Bom, já são 4h18. Vou fazer o seguinte, então. Eu não vou resolver a questão toda, a próxima, tá? Mas eu vou começar ela e a gente termina na próxima aula, tá? Então, bora só dar uma olhada aqui e discutir um pouquinho como é essa questão 2. Aliás, eu vou resolver ela, mas de uma forma. Aí na próxima questão eu resolvo ela, na próxima aula eu resolvo ela de uma segunda forma, tá? Mas vamos lá. Calcule o volume do tetraedro limitado por 4 planos. Ele me dá os 4 planos. X igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, x mais y mais z igual a 1. Essa questão é bem legal também. Então, ele me dá esses 4 planos. X igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, x mais y mais z igual a 1. Vamos lá. Ele quer que calcule o volume de um sólido, que já me diz que é um tetraedro, limitado por esses 4 planos. Então, vamos lá. Bom, os 3 primeiros planos, eles são bem tranquilos para a gente, né? X igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, a gente já sabe quem são. X igual a 0 é o plano YZ, y igual a 0 é o plano XZ e z igual a 0 é o plano XY. Então, ficaria assim, ó. Quem é o x igual a 0, gente? É todo esse plano aqui, ó, toda essa parede, plano YZ. Quem é o y igual a 0? É toda essa parede aqui, ó, do lado, é o plano XZ. E quem é o z igual a 0? Tá aqui, ó, é o plano XY, é esse daqui. Então, você tem o chão e essas duas paredes. E você tem esse último plano aqui, ó, x mais y mais z igual a 1. É importante para a gente saber o que acontece quando esse plano aqui, ele intercepta esses outros aqui. Então, por exemplo, quando esse plano aqui ocorre a interseção dele com o plano x igual a 0, o que acontece? Como é que eu faço essa interseção desse plano com esse plano? É simples, basta você igualar. Aqui eu não estou dizendo que x igual a 0, basta igualar aqui o x igual a 0. Então, ó, o x vai zerar e vai ficar y mais z igual a 1. Se eu arrumar isso daqui, gente, vai ficar assim, ó, vai ficar z igual a 1 menos y. Tudo bem? Ok. Vai ficar o menos y. Lembrando que esse z igual a menos y, onde é que ele está acontecendo isso daqui? No plano x igual a 0. Onde é o plano x igual a 0? É esse plano bem aqui. Então, nesse plano bem aqui, que é o plano YZ, você saberia desenhar o gráfico dessa equação aqui? Saberia, né? Como é que seria? Uma reta decrescente, né? Então, ficaria assim, ó. Se eu fosse desenhar a interseção desse plano com esse plano, eu desenharia isso daqui, gente. Uma reta decrescente. Ele corta o eixo Z em 1, né? Pode perceber, quando y é 0, o Z é 1. E ele corta o eixo Y também em 1. Ó, porque quando o Z é igual a 0, o Y é 1. Tá? Então, aqui é 1 e aqui é 1. Tudo bem? Então, pronto, fizemos a interseção. Agora, se eu fizesse a interseção desse plano aqui com esse plano aqui, ó, y igual a 0, o y vai zerar. O que eu vou ter? Eu vou ter z igual a 1 menos x. Onde? Nesse plano aqui, ó. Então, seria de novo o quê? Uma reta decrescente cortando em 1 no eixo z e em 1 no eixo x. Ou seja, eu vou desenhar a mesma reta que eu desenhei aqui, desenhar nesse plano aqui. Então, vai ficar assim, ó. Aqui. E por último,
Se eu fizer a interseção desse plano com esse plano aqui, que é o z igual a zero, o z vai zerar. E o que eu vou ter? Eu vou ter y igual a 1 menos x. Onde? No plano xy, que é o plano z igual a zero. Consegue desenhar isso aqui no plano xy? Consegue, né? 1 menos x é o quê? Uma reta decrescente e tudo mais. Então, é assim, ó. Tá aqui, ó. Formou o nosso sólido. De fato, isso aqui, ó, é um tetraedro. Pronto. Gente, essa aqui é a parte mais importante para a gente. Conseguir chegar no meu sólido. Aqui você consegue resolver de duas formas. Como eu disse, vou resolver de uma forma agora e vou resolver de uma outra forma na aula que vem. Como o nosso tempo agora está curto, então vou fazer da seguinte forma. Da feita que eu já percebi que isso aqui é um tetraedro, eu te pergunto, tu sabe o volume de um tetraedro? Uma pirâmide? Base vezes altura dividido para 3. Tá? Quem é a base dessa pirâmide aqui? Se for desenhar a base dela, nota que a base dela está no plano XY. Então, a base dela é isso daqui, ó. A base dela é isso daqui. Aqui é 1, aqui é 1. Então, isso aqui é a base dela. Ou seja, gente, qual é a área da base? É meio, né? Base vezes altura, 1 vezes 1 dividido para 2. Ok. Então, o volume desse sólido aí, vamos lá. Então, eu teria que o volume, que é o que ele está pedindo, né? Seria a área da base vezes a altura dividido para 3. A área da base é meio. Então, ficaria meio vezes... Quanto é a altura dessa pirâmide aqui, gente? É 1, né? Porque ela começa aqui no chão e ó, o máximo que ela atinge é esse ponto aqui, que é 1. Então, a altura é 1. Vai ficar meio vezes 1 dividido para... Cuidado, não vai se confundir nessa parte, por favor. Como é que fica aqui? Tu pode colocar a fração de cima, como ela está, e multiplicar pelo inverso de 3. Então, vai ficar volume igual a meio vezes 1/3. O volume igual a 1 sobre 6. Ele não me disse a unidade, a unidade de volume. Acabou. Professor, se caísse essa questão na sua prova, eu poderia resolver dessa forma sem usar a integral? Poderia. Eu mandei no comando, eu disse use integral? Não disse, né? Então, se você identificou que é essa forma geométrica e sabe calcular, pode calcular. Eu já cobrei em prova figuras geométricas que você saberia o volume dela, né? De uma esfera, por exemplo. E teve gente que só colocou o volume da esfera, não tem problema nenhum. Mas, claro, outra forma interessante de calcular isso daqui é usando integral tripla. Só que, como eu disse, a gente só vai resolver na próxima aula. Mas, pelo menos, a gente já sabe a resposta. Então, a resposta aí é 1 sobre 6. Então, é isso. Estamos finalizando nossa aula. Quero desejar uma boa prova para vocês na sexta-feira. E a gente se vê na próxima semana. Creio que nessa semana eu não vou conseguir visitar as turmas, tá? Mas ainda tem semana que vem para eu fazer a última visita. Então é isso, até semana que vem.